papai, ó. Ó o papai, ó o papai. Ih, tá chorando. Não precisa chorar não, neném. Que eu gosto do pai. Ó o papai, ó. Eu sou papai. Ó o papai. Ela tá chorando. Tudo aconteceu no dia 9 de agosto de 2018. Era numa quinta-feira, por volta de 6 horas da tarde. Minha filha tinha acabado de completar 5 meses naquela mesma semana. Nesse dia estávamos em casa e meu marido trabalhando, se dedicando ao máximo, mandando e-mail para o chefe dele, porque ele tinha ficado mais de um ano desempregado. Ele tinha acabado de empregar. Ele só tinha 5 dias de empresa, ele estava naquela preocupação, até porque bebê em casa, pai de família, a vida muda e isso deixava ele cada vez mais preocupado em mostrar resultado. Eu já tinha acabado de arrumar toda a casa, mas queria passar mais uma camada de álcool nas prateleiras do quarto da minha filha Catarina. Para isso, eu pedi para o meu marido olhar minha filha por alguns instantes. Ela já estava naquela fase de virar e desvirar, sempre muito agitadinha desde quando nasceu. Olha, gente, que máximo. Ideias pra você fazer com bebezinhos de vocês. Eles adoram, olha. Ela tava sacudindo, balançando as perninhas muito mais, mas agora que eu consegui filmar pra vocês. Que legal, mamãe. Mundo rosa. Daqui a pouco vai vir minha priminha, meus amiguinhos, tudo pra brincar comigo. Olha que brincadeira legal pra fazer com os meus amiguinhos. Meu marido estava trabalhando com o notebook em cima da nossa cama, que é muito alta. Nossa cama é aquela cama box, que tem altura aproximadamente de 74 a 75 centímetros de altura. Ao chegar no corredor, eu falei novamente para que meu marido não tirasse o olho da Catarina, porque eu já tinha visto que a Catarina já estava de uma posição diferente. Foi a conta de eu virar, eu escuto um barulho. Era minha filha que caiu da nossa cama. Foi um clique que o meu marido deu para encaminhar o e-mail para o chefe dele quando minha filha caiu. Tudo naquele momento, para mim, desde quando ela caiu, parecia para mim muito estranho. Por fora, minha filha não tinha nada, mas mesmo assim, estava estranho. O choro estava diferente para mim, o jeito da minha filha estava diferente para mim. Para o meu marido, a minha filha tinha tido apenas uma queda de uma cama. Tantas crianças que caem de cama e não acontece nada, mas para mim estava tudo estranho. Eu mantive a calma, não me desesperei hora nenhuma naquele exato momento dentro de casa, quando eu vi minha filha caindo. Peguei minha filha nos meus braços e levei ela para a sala. Na nossa sala tem um espelho grande e assim eu comecei a olhar de forma indireta para minha filha e comecei a observar. Ela começou a apresentar aquele choro diferente, um choro que estava contínuo e intercalado. Ela chorava da seguinte forma: ah, ah, e parava. Os olhos já não abriam mais. E na hora que ela começou a abrir, chegou só o momento que minha filha chegou a abrir os olhos, depois não conseguiu abrir mais, eu comecei a observar que minha filha começou a ficar pálida e a boca totalmente cianótica. Eu vejo que primeiramente Deus que começou a me despertar nesses detalhes e junto àquela sensibilidade que Deus traz nos corações das mães. E eu, por ser da área de saúde também, comecei a ter mais um olhar um pouco diferente, até para eu manter a calma e conseguir observar alguns aspectos que para mim estava estranho. Deus me despertou em várias questões, tudo isso eu devo muito a Deus. E para completar, nesse dia, era a nossa célula. O meu marido é líder de célula
e não tinha ninguém para ficar no lugar para ele naquele dia, e a gente iria passar em frente a um hospital. Eu cheguei na porta do quarto e falei para o meu esposo que para ele ficar tranquilo e que ele já arrumasse, que nós iríamos sair mais cedo. Ele já iria passar na porta do hospital. O plano de saúde da minha filha já não tinha saído, eu nunca tinha ido no SUS, foi a primeira vez, foi a primeira experiência, e que ele deixasse nós duas, porque por desencargo de consciência eu queria levar minha filha só para ver como que ela tá. E nisso ele fez o que eu tinha pedido, ainda bem. Cheguei no hospital lotado. Todo mundo sabe um pouco como funciona o SUS, mas Deus cuidou desde o início. Cheguei na recepção e expliquei o caso da minha filha para a atendente. Porém, eu teria que passar um acolhimento como todo mundo e depois aguardar. Assim que eu saísse do acolhimento, a hora que eu fosse chamada. Não fiz escândalo, não gritei com ninguém pra gente passar na frente, não fiz nada disso. Não restava fazer nada naquele momento, a não ser esperar ser chamada. Assim, eu abraçada com a minha filha, eu fui pro fundo, nas últimas cadeiras, bem um pouquinho distante de todo mundo, e comecei a chorar junto com a minha filha, aquele choro mais silencioso e sofrido. Aquela certeza que estava tudo estranho ainda assolava dentro de mim. E ali eu abraçava minha filha, chorava junto com ela. Começou a levantar pais e mães para pedir socorro rápido para minha filha. E os pais que também estavam com seus filhos esperando atendimento começou a apressar os médicos e me acalmar. Chegou um pai e falou: calma mãe, eles já vão te chamar. Assim que ele terminou de falar, na hora, fomos chamada. A médica apareceu na porta e pediu para fazer uma tomografia da cabeça, onde eu tive que entrar junto com a minha filha, abraçar ela para conseguir tirar a tomografia. E quando vieram me dar a notícia, falou da seguinte forma: mãe, sua filha cometeu uma área muito importante. O estado dela não é grave, é gravíssimo. Os médicos da equipe de neurologia já estão descendo, pois terá que fazer uma cirurgia com emergência. Às pressas, não dá para esperar mais. O cérebro da sua filha já está todo comprimido com a hemorragia. Nisso eu abracei minha filha e comecei a falar com Jesus. Jesus, minha filha não. Jesus, minha filha não. Logo eu que estava amando ser mãe. Eu lembro que eu fiz essa oração ao Senhor. Nisso meu coração foi apertando. Parecia que o desespero foi tomando mais conta dentro de mim. Eu, como mãe, me senti ali sem poder fazer nada para minha filha. Tive que dar licença porque estava aumentando o número de equipes junto com a minha filha. O caso da minha filha foi falado no hospital inteiro. E meu marido tinha chegado e veio o assistente social, o psicólogo me atender. Passei muito mal dentro do hospital. E ali eu não estava nem aí com quem estava me olhando. Se tinha o diretor do hospital, do CTI, não importava quem que estava me vendo. Eu ajoelhei e comecei a clamar por socorro, porque realmente estava amando ser mãe, e aquele amor de mãe que só hoje eu entendo. E nisso eu falava com o Senhor: Jesus, salva minha filha. Me dê a graça de ter minha filha de volta aos meus braços. E nisso vieram os assistentes sociais, psicólogos, me levantaram para me ajudar, mais o meu marido. E começaram a levar
levar minha filha naquele corredor que parecia que não tinha fim. Jesus, que dor. É uma dor que eu não desejo isso pra ninguém. Cheguei perto do médico, olhei bem para os olhos dele e falei: doutor, você tem filhos? Você é pai? E a gente andando ali naquele corredor, ele balançou a cabeça e disse: não. Eu falei: doutor, eu sei que são muitos pacientes, mas cuida da minha filha abaixo de Deus e que o Senhor te conduza nessa cirurgia. E eu pedi para que o doutor cuidasse da minha filha como se fosse a filha dele. E ele falou para mim ficar tranquilo. E nisso eu fui acompanhando a equipe, levar minha filha, mas junto com meu marido. E na hora que eles chegaram dentro do bloco eu já não podia entrar mais. Eu fiquei em pé o tempo todo. Eu não saí da porta do bloco, eles viram que eu não sentava, tinha uma salinha de recepção, eu não queria ficar dentro da salinha vendo televisão nem nada. Eles pegaram uma cadeira e colocaram na porta do bloco para mim. O meu marido ficou em todo o tempo em oração e me ajudando, mesmo ele também passando essa dor junto comigo. Todos os médicos davam o boletim no meio de todo mundo, mas para nós, quando a cirurgia tinha acabado, eles chamaram a gente para entrar numa sala, fecharam a porta e foi todo aquele processo de preparação para poder dar a notícia para a gente. Trouxeram água para mim, mandaram eu tentar ficar calma, e aquilo ali foi me deixando mais nervosa, porque na hora eu pensei: pronto, perdi minha filha. E aí eles começaram a falar, que o doutor começou a falar comigo que eu precisava de ficar calma naquele momento para me entender tudo que eles iriam falar para mim, dar todo o quadro da minha filha. E eu perguntei: doutor, minha filha tá viva? Doutor, como foi a cirurgia? E eles pediam para me ter calma, para me escutar tudo, para que eu não tivesse dúvidas. E eles começaram a falar: olha, fizemos a cirurgia, foi uma tentativa, não podíamos mais esperar. Sua filha teve um traumatismo craniano gravíssimo, o caso dela nem grave, é gravíssimo. Só vamos saber como foi a cirurgia com o decorrer dos dias. Essa cirurgia pode apresentar sequelas. O cérebro da sua filha já estava todo espremido por causa da hemorragia. O sangue de um bebê é muito pouco, então todo o sangue do corpinho da sua filha foi todo para a cabeça, todo para o cérebro, onde que estava espremendo o cérebro todo. E não dava mais para ficar esperando, não deu nem tempo da gente esterilizar as mãos. Ela vai sair daqui a pouco do bloco, não precisam de assustar, vocês vão conversar com ela não vai ainda responder. Para ela não sentir tanta dor, porque foram horas de cirurgia, nós sedamos ela. Sua filha está em coma induzido, está entubada e agora é esperar. A cirurgia foi feita, nós tentamos, agora é aguardar. É vocês orar, pegar com Deus. Meu Deus, que sensação terrível que senti naquele momento. Eu não consigo explicar essa sensação. Acho que quem vai saber explicar é só aquela mãe que perdeu um filho, ou só aquela mãe que passou por uma situação de tudo ou nada como nós passamos.
Acompanhei minha filha em todo o tempo do CTI, não saía de perto dela. Fiquei 24 horas com ela. Eu levei praticamente todas as minhas roupas pro hospital. Eu tomava banho e tudo. Para me tomar banho eu tinha que esperar meu marido chegar do serviço, que era a hora que ele tinha que trabalhar. Então ele do serviço, ele iria pro hospital, eu corria, tomava um banho. E acabava que eu tinha que ficar tomando banho no banheiro masculino, porque o banheiro feminino não tinha tranca. E para mim foi constrangedor, porque eu tinha que ficar olhando se tinha gente dentro do banheiro. E enfim, até foi uma situação delicada. A minha filha foi muito conhecida ali dentro do hospital. Então a gente recebia visitas de madrugada, não tinha como, né? Visitas de quem estava no hospital, ficava sabendo do caso, ia lá. Médicos de outras áreas iam lá também para conhecer o quadro da minha filha, para ver. Eu era chamada a mãe da bebezinha mais grave do CTI, assim que eles me chamavam ali naquele hospital. A equipe do hospital ficava sensibilizada com a nossa situação e começou a me oferecer roupinha de bebê, ofereceram vale transporte para me ajudar, para tentar sarar um pouquinho daquela dor que eu estava sentindo. Mas isso daí eu agradeci muito. Eles, mesmo assim, eles me deram roupinhas, mantas. Eu agradeci, mas aquilo ali não era ainda o suficiente, sabe? Porque o que eu mais queria era que minha filha se recuperasse e voltasse normal aos meus braços. Eu poder curtir aquela maternidade que eu tava amando de ter. A cada dia que passava, era uma surpresa, era uma expectativa. Toda vez que amanhecia, que trocava os plantões, e aquele tanto de equipe ao redor da minha filha, porque eles não poderiam deixar de ver ela em nada. Eles tinham que estar sempre atentos no que estava acontecendo. Então eles centralizaram muito na minha filha ali no CTI, e acompanharam muito. Eu vendo aquela situação toda, eu falei, Jesus, me ajuda. E aquela expectativa do que eles iriam falar comigo. E tinha vezes que eu saía da cadeira e ia até lá no meio, onde que ficava aquela mesa enorme, e perguntava para os médicos. Eu queria saber tudo, queria saber todo o detalhe, e voltava chorando. Só um milagre, só um milagre. Um belo dia fui chamada por uma enfermeira do hospital, era numa madrugada, onde ela me falou que viu escrito no caderno que uma outra enfermeira passou para ela uma informação, que minha filha poderia falecer a qualquer hora, porque o quadro da minha filha era só Deus, é um milagre, seria só um milagre. Na hora que ela me falou isso, eu entrei em estado de choque. E entrei pro CTI e liguei para o meu marido. Ele ficou preocupado, porque ele não estava ali comigo, e me deram uma notícia assim, eu sozinha ali no hospital junto com a minha filha, já não estava bem. E o meu marido ficava perguntando, por que eles falaram isso com você? E nisso eu vi meu marido, tentei manter a calma igual ele me orientava. Ele começava a falar, nos abençoando, que Deus estava nos guardando, que era para mim ter fé, que Deus iria fazer a vontade dele em todo o tempo, e que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nisso eu desliguei meu telefone, encolhi todinha na cadeira que eu ficava de frente para minha filha, e comecei a chorar. Mas era aquele choro silencioso mais sofrido que você pode imaginar. Aquele que dói mesmo. Ninguém precisava de escutar que eu estava chorando. Era aquele choro silencioso. E ali eu comecei a conversar com Deus. Senhor,
Se minha filha falecer, como eu vou fazer? Ela vai acabar falecendo comigo, porque eu que fico aqui com ela 24 horas no hospital. Porque o meu marido precisava de trabalhar. E eu orando, lembrando da minha experiência durante a gestação, me deu uma vontade de chegar bem perto da minha filha. E assim eu fiz. Levantei, cheguei perto do berço. E naquele dia, o lado esquerdo da minha filha que não estava mexendo, eu vi minha filha mexendo o dedinho da mão e logo vi minha filha mexendo o dedinho do pé. Ela tem essa mania de fazer isso mesmo. Sempre teve. Só que não tá encaixando por causa da sonda. Tá incomodando. Eu tentei pôr. Tá aqui. E dando aqueles puxãozinhos nas pernas, nos braços. Eu falei, meu Deus, não tô acreditando no que eu tô vendo. Na hora eu gritei naquele CTI, era de madrugada, eu vendo todas as mães dormindo e chamei a enfermeira. Eu vi minha filha mexendo. Eu tenho certeza que vi minha filha mexendo. E a enfermeira falou, mãe, calma, já estou indo. A enfermeira começou a perceber que minha filha realmente estava dando umas mexidas e ela falou, grava, faz um vídeo, porque o boletim era sempre pelas manhãs, né? Os médicos chegavam e acompanhavam e davam o diagnóstico, o boletim. E ela falava que era para mim gravar, filmar esse vídeo e mandar para mim poder mostrar para a equipe médica no dia seguinte. E assim eu fiz. O médico amanheceu, o médico chegou, eu mostrei para eles. E foi indo assim, a cada dia era uma surpresa, era um milagre acontecendo, e o milagre não parou. E foi indo. E Deus foi começando a surpreender a medicina, dos médicos chegarem perto de nós e falou, o que está acontecendo? Isso aqui é um milagre. Eu não sei o que vocês estão fazendo não, mas continuam, porque tá dando certo. E aquilo ali foi confortando meu coração, sabe? Eu vendo que em todo o tempo, mesmo que a dor foi terrível, Deus estava cuidando de mim, estava cuidando da minha filha e do meu marido. Ai, não é fácil, não foi fácil, que deserto. Mas Deus mostrou para mim que aquele deserto ali eu não estava sozinha. Eu iria passar por aquele deserto como uma turista. Era só uma passagem. Um dia comum no hospital, tentaram desentubar minha filha, mas foi uma tentativa. E pediram para mim poder esperar do lado de fora do CTI. E eu, agoniada, fui chorando e orando, fui logo para a escadaria e falei, meu Deus, tem de misericórdia, Jesus. Minha filha é tão pequena, passando por esse processo tão doloroso. E eu fui chamada para entrar novamente para o CTI. Gente, são situações que eu não desejo isso para mãe nenhuma, para pai nenhum. Eu ter que acompanhar isso tudo de perto foi sofrido, eu tive que encarar essa realidade que estava acontecendo ali comigo, junto com a minha filha. E Catarina sedada, a médica começou a me falar que minha filha tinha começado a apresentar algumas reações e que infelizmente a gente vai ter que entubar sua filha novamente. Não vai dar para deixar ela desentubada não. Eu falei, meu Deus, fui lá para fora novamente, esperar eles voltarem com tubo na minha filha, entubar minha filha. E eu fui chamada novamente para entrar no CTI. Na hora que eu entrei para ficar no box onde minha filha estava dormindo igual um anjo, calma, serena, estava sedada, claro. E os médicos ficaram olhando para mim. Eu falei, uai, vocês não entubaram a minha filha? Vocês não iam?
entubar minha filha novamente, reentubar. A gente nem entubou, porque nem a gente sabe o que aconteceu. E tinha fisioterapeuta, que envolvia vários processos. Então, tinha enfermeiras, técnicos, médicos. E a médica começou a falar. Mas aquilo ali foi Deus que orientou a doutora, que chama a doutora Mariana, não vou esquecer dela nunca. E ela começou a falar: olha, eu não sei o que aconteceu. Aconteceu uma coisa que não é comum de acontecer. Na hora que a gente foi entubar sua filha tá sedada, ela mordeu o tubo. Isso não era para acontecer, porque ela tá sedada. Então, eu parei e comecei a analisar o que poderia ser. Então, não é as reações que a sua filha apresentou, não é o fato porque desentubou ela, mas sim porque a sua filha é muito agitadinha. Sua filha, ela é bravinha, assim que eles chamavam ela lá dentro do CTI. Eu falei: Senhor Jesus, daí não é porque ela é bravinha, é porque é Deus. É Deus que cuidou da minha filha. Porque todas as vezes que você entuba e desentuba, a facilidade de entrar em infecção é muito maior. E cada dia minha filha respirava um milagre. E cada dia a medicina não entendia o que estava acontecendo. Até recebermos a notícia de ter a possibilidade de levar minha filha para a enfermaria, para ver se vai dar, se ela vai aguentar, se ela tem possibilidade, se der tudo certo na enfermaria, ela poderia até vir a receber alta. Mas tudo ia depender de acordo com os dias, porque eram etapas. Cada fase tinha que ser respeitada. E assim, mas para minha filha ir para a enfermaria, eu tive que ensinar minha filha a tomar o leitinho dela novamente. Porque como ela ficou muito tempo entubada e ficou vários dias sem tomar um leite, vários dias sem tomar mamadeira, então destreinou. Isso não é em relação ao bebê. O bebê desenvolve todos os dias. A minha filha ficou muito tempo parada porque ela estava em coma, muitos dias em coma. Então eu tive que ensinar minha filha a tomar mamadeira de novo. E mãe conhece o filho, né? Eles traziam mamadeira, minha filha não tomava. Eu tô assim: oh meu Deus, não vai dar pra minha filha ir pra enfermaria. Mas por eu conhecer minha filha, eu cheguei perto da médica e eles ficavam na minha cola de frente pra mim pra ver se minha filha estava mamando leite ou não. Por fim, eu cheguei perto de uma outra médica e falei assim: olha, deixa eu trazer o próprio leite da minha filha, ou então deixa eu trazer a mamadeira da minha filha, porque essa mamadeira aqui, eu conheço minha filha, ela não vai pegar. Deixa ela experimentar a mamadeira dela mesma, a mamadeira que ela toma desde quando nasceu. Pedi meu marido para trazer as mamadeiras da Catarina e eles começaram a usar e graças a Deus minha filha começou a tomar mamadeira e tomava 120, era 90, era 120, era 180 e eu só fui agradecendo a Deus. Aí começou a voltar aquela alegria dentro de mim, aquela esperança que um dia eu ia ver minha filha falando, minha filha me chamando de mamãe, que eu ia ter minha filha de novo junto comigo. Começou a vir aquela esperança dentro de mim. Então a doutora Mariana começou a conversar comigo: olha, mãe, mantém firme, porque eu vou concluir que o melhor a gente fazer agora é trabalhar agora. O próximo passo é trabalhar a agitação da sua filha. Eu nunca vi um médico fazer o que essa doutora fez abaixo de Deus. Ela começou a colocar músicas de relaxante de bebê para minha filha acalmar. E funcionava. Eu ainda falava com ela: minha filha dorme muito com musiquinhas de dormir.
essas músicas que você coloca, eu ponho muito em casa para ela. E ela falou, pois é, tá acalmando a sua filha. Então, essa forma de tratamento, essa musicoterapia, vai contribuir para o tratamento da sua filha também. Aí foi vários dias, a própria doutora pegava o celular dela e colocava na cama, onde ficava minha filhinha no berço com a musiquinha cantando para ela. E minha filha em coma, minha filha sedada da mesma forma, mas sem estar entubada. Fiquei vários dias também sem carregar minha filha nos braços. Um dia o enfermeiro do outro plantão me via eu olhando as outras mães carregando seus filhos e eu não podia carregar minha filha, ela estava cheia de aparelho, então não dava para eu poder carregar ela. Ele olhou assim e falou assim, olha mãe, eu vou colocar ela um pouquinho nos seus braços, mas é só um pouquinho, porque eu não posso fazer isso, mas só para você sentir um pouco a sua filha. Eu falei, oh meu Deus, agradeci ele tanto. Eu já estava sentindo falta de poder carregar a Catarina de novo nos meus braços. E ele colocou e eu falei, tira uma foto, por favor, para registrar esse dia, por favor, você tira uma foto. E foi muito rápido, ele tirou uma foto sorrindo e eu fiquei muito agradecida e coloquei de novo minha filha no berço. Ele pegou minha filha e colocou ela no berço. E minha filha, por estar cheia de aparelhos, respirando por ajuda de aparelhos, entubada, aquele processo todo, ela apresentou escara. Então tinha que tratar escara. E as enfermeiras começaram a ter a possibilidade de dizer que ia dar alta para ela, mas aí eu falava, como que vocês vão dar alta para minha filha com essas escaras? Eu nunca cuidei de escara. Ela falou, mãe, eu não posso segurar sua filha aqui no hospital por causa dessas escaras, porque ela é muito novinha. Ela já passou por muitos processos invasivos, dolorosos, e é perigoso ela ter infecção hospitalar, então a gente precisa de dar alta para ela. Nós vamos te ensinar uma vez e você vai ter que fazer tudo sozinha. Onde você for, você vai levar esses curativos. A equipe do hospital me cederam os curativos, não é qualquer tipo de curativo, era um curativo especial, um curativo para aquele exato processo da escara que minha filha precisava. E assim eles me ensinaram, eu fiquei atenta, e se eu fosse ter um coração de dó da minha filha na hora que eu fosse fazer escara, eu não ia conseguir fazer. Então eu teria que pensar que o fato dela tá com escara, eu teria que melhorar, a ajudar minha filha a melhorar. Então eu teria que segurar minha emoção e ajudar minha filha a cuidar dessa escara. E eles falaram que se desse secreção na escara, você tem que trocar na hora, independente aonde você estiver. E assim eu segui todo o processo, tudo certinho. Mas esse processo de cuidar da escara não foi um desafio fácil, não. Porque minha filha chorava muito. A escara muito grande. Me dava um certo preocupação se eu estava fazendo certo ou não, e era Deus e eu naquele exato momento. E assim os dias foi passando. Eu tenho muito que agradecer a Deus pelos meus pais, porque eles contribuíram muito pela melhora também da Catarina. Eles nos abençoaram com uma fisioterapeuta em casa particular. Nós contratamos justo a fisioterapeuta do CTI. Nós pagamos ela por fora. Meus pais pagaram ela por fora para estar fazendo fisioterapia em casa.
E meus pais nos ajudaram muito, sempre preocupado com a gente, sempre ajudando. E minha filha foi acompanhada pelos terapeutas, pela equipe de neurologia, até que recebemos a visita da equipe do hospital, se não me engano, chamava SAD. Eles também nos acompanharam de perto para ver se eu estava fazendo tudo certo. E eles viraram para mim e falaram: mãe, você tá de parabéns, olha como é que ficou. Graças a Deus você conseguiu. Não precisa mais de fazer curativo na sua filha. Tá ótimo, agora é só hidratar. Sua filha tá bem cuidada, bem hidratada. Tá bem, graças a Deus. Sua filha é um milagre. Os médicos, eles pediram nosso contato. Hoje nós temos contato direto. Mandamos fotos, vídeos da minha filha. E eles falam: olha, eu nunca fiz uma cirurgia tão difícil na minha vida. Eu já trabalhei no Hospital João 23 e nem lá eu recebi uma cirurgia tão complicada como foi de um bebezinho que foi sua filha. Inclusive eles já estão sabendo, pediram para me apresentar o caso dela para os doutores ali do Hospital João 23. E quando as coisas foi se encaixando, foi acalmando, um médico, né, da equipe chegou perto de mim, do meu marido, e falaram: olha, agora eu vou contar para vocês tudo que aconteceu naquele dia. E eles começaram a falar: olha, o anestesista não queria pôr a mão na sua filha porque ele já estava dando como óbito. Então, como que ele iria anestesiar um caso que já não tinha mais jeito? Mas eu pedi, a gente teve que suplicar muito para ele, pedir muito para ele. Cheguei a falar com ele: olha, larga tudo que você tá fazendo. Eu sei que você tá cheia de serviço nisso. O anestesista começou a ficar nervoso dentro do bloco. Eu não vou anestesiar um caso desse não, gente. E os doutores começaram a falar assim: olha, larga tudo, vamos pelo menos tentar, vamos focar nessa bebezinha aqui, ó, vamos tentar. Com muito custo, o anestesista resolveu anestesiar minha filha e eles começaram a fazer o processo da cirurgia. Deus sempre em primeiro lugar. E ele falou assim: ó, sua filha é um milagre, porque ela chegou a falecer dentro do bloco. Ela poderia falecer lá na casa de vocês e ia acabar, e não ia ter mais jeito. Então o socorro foi muito rápido, e mesmo assim passamos por esses desafios todos, mas em todo tempo Deus provou, em todo tempo, que Ele foi fiel até o fim, que Ele cuidou de nós até o fim, e Ele ainda cuida de nós até a vinda dele. Eu quero agradecer aqui a todos os irmãos que, mesmo não podendo subir para receber visitas ali no hospital, eu recebia ligações ali no CTI, que tinham pessoas na porta do hospital orando, que estavam fazendo grupos de WhatsApp com a foto da minha filha, lutando em oração pela vida da minha filha, de amigos que com tanto amor e carinho, cuidado, levava lanche pra gente na porta do hospital, preocupado com a gente, se a gente tava comendo ou não, mesmo não conseguindo comer, eles levavam assim mesmo. Deus usou a vida de muitas pessoas para nos ajudar em oração, para nos ajudar em intercessão, ajudar em cuidar, desde levar um alimento ali no hospital, desde dar roupinhas. Foi tantas vidas que o Senhor encaminhou. Pessoas iam lá, oferecia tanta coisa, de chegar ao ponto de falar: o que eu posso fazer para ajudar e para tentar amenizar essa dor?
E então a gente viu o carinho dos irmãos e, né, da família em Cristo, da nossa família, os nossos pais, os tios da minha filha. É muita gente que eu tenho que infinitamente agradecer. E que você que escutou esse vídeo, esse testemunho até o fim, não desista. Creia que realmente existe um milagre dos céus para sua vida. Oi pessoal, eu sou o esposo da Daniele, eu me chamo Daniel. A Daniele está com esse canal, com a proposta, com o objetivo de abençoar a vida de muitas mulheres, para mostrar a sua rotina em casa, a Daniele como esposa, como mãe. Hoje a gente vive um tempo muito difícil, onde muitos valores têm sido trocados. Então, o intuito desse canal é abençoar a vida de muitas mulheres. E hoje ela pediu para mim estar aqui para poder resumir aquilo que nós vivemos desse testemunho com a nossa filha Catarina. Hoje a Catarina está com 1 ano e 11 meses e quando aconteceu com ela esse acidente foi em agosto, dia 9 de agosto de 2018. Quem estava com a Catarina, lógico, né? Para minha vergonha é o pai, porque a gente vê o cuidado da mãe e às vezes a gente, homem, é muito mais ligado nessa área. Mas não é desculpa, né? Mas tudo bem. Que esse momento eu estava trabalhando, estava mandando alguns e-mails, estava na cama e a Dani estava limpando a casa e pediu para mim correr o olho nela. E ali eu trabalhando, me dispersei e quando eu vi ela rolou e caiu. Isso foi por volta de 18h30 e a Catarina ficou mais ou menos meia hora chorando. Nós nos preocupamos, eu tinha uma reunião por volta de 20 horas, 8 horas da noite. A gente correu para o hospital, eu deixei a Daniele no hospital e fui para minha reunião. Eu tenho uma reunião de célula e quando eu deixei a Daniele no hospital, mais tarde ela me ligou desesperada, falando que o estado da Catarina é gravíssimo. Aí eu deixei a reunião e corri para o hospital. E eu lembro que eu cheguei para uma médica separadamente na sala e perguntei a ela como que é o estado da Catarina, você pode me dar essa informação? E ela me levou para uma sala e me mostrou como é que estava o raio-x, a tomografia da cabeça da Catarina. Então ela me mostrou, ela falou, escuta, ela deu traumatismo craniano e a Catarina estava perdendo a oxigenação do cérebro, eles não estavam conseguindo ter acesso para poder medicá-la e foi um momento muito difícil. Mas eu agradeço a Deus porque nesse momento todo que nós vivemos, Deus tinha me dado um sonho com a Catarina. Eu vi a Catarina começando a conversar, a falar. Então eu tinha no meu coração, Deus não vai levar a Catarina, não é a hora dela partir. Deus me deu esse sonho e eu vi ela começando a conversar. Então eu agarrei na promessa de Deus, agarrei nesse sonho que Deus tinha me dado e fui ouvir os médicos falar do caso dela. O meu coração, apesar da gente ficar assustado, mas o meu coração eu tinha uma paz, uma tranquilidade. A minha esposa que está aqui filmando, a Daniele, que está trabalhando, né, fazendo aqui vários vídeos nesse canal, ela sempre virou e falou, Daniel, você é muito frio. Então assim, nesse momento eu falava com ela, calma Dani, tem uma mensagem que Deus, uma vez eu preguei, o que é sentimento? E na hora que a Catarina caiu, eu fiquei ali no corredor, eu e Deus, isso passava no meu coração. E uma definição de sentimento que eu gosto muito, que sentimento é informações que todos os seres biológicos são capazes de sentir nas situações que vivenciam. Uma definição de sentimento é isso. E eu lembro que eu ficava pensando isso. Ou seja, naquele momento eu estava cheio de informação, vivendo muitas informações que ia trazer para o meu estado emocional, com certeza, muito abalo. Porque o diagnóstico do médico,
o que eles falaram, eles já estavam dando como caso perdido. Eu não deixei nenhuma informação atingir o meu coração. E ali a gente estava vivenciando uma situação difícil. Mas nesse momento eu lembrava de um sonho em que eu tive com a Catarina conversando, começando a falar. Eu agarrei esse sonho, a palavra de Deus, as promessas de Deus, sabendo que não era a hora que Deus ia recolher a Catarina. O Espírito Santo me deu um controle emocional, uma paz no coração. Esse sonho que Deus me deu, eu acredito que é até mesmo preparando para esse dia. Quando o médico chegou para conversar comigo, com a Daniele, chamou a gente num quarto, mas ali o médico falou: escuta, a filha de vocês é grave, nós fizemos a cirurgia, rapamos a cabecinha dela, colocamos ela em coma induzido, vamos descansar o cérebro dela, porque o cérebro dela não pode inchar mais. O que eu posso falar com vocês, aquilo que coube a mim fazer como médico, eu fiz. O resultado vai depender dela, e apegue naquilo que vocês acreditam, porque vocês vão precisar. Falou isso, né, pra gente apegar, ou seja, ele já sabe que não tinha nenhuma possibilidade mais para a ciência, para eles fazerem mais nada. Dependeria realmente de uma intervenção divina, de um milagre de Deus. Deus, ele trouxe uma calmaria para o meu coração, porque eu vi a Dani desesperada, e é normal da mãe, né? Mas eu precisava ali segurar a onda, e ali eu precisei controlar a Dani, porque ela estava muito desesperada, e ao mesmo tempo também eu sei que foi Deus que fez isso para mim poder até ajudar, tanto a Dani, até mesmo minha família. A família da Dani, que também, quando eles ficaram sabendo, todo mundo foi até a igreja, né? Muitos irmãos oraram, a gente teve muitas igrejas orando pelo caso da Catarina, mas foram 16 dias no hospital. A Catarina ficou em coma induzido, se não me engano, 6, 7 dias. Nesses momentos que a gente vive de dificuldade, de muita pressão, a melhor coisa que tem é agarrar no que Deus disse. Eu acredito que esse momento em que o meu coração ficou tranquilo foi porque desse sonho que Deus me deu, dela começando a falar. Então, eu tinha no coração a certeza que Deus estava no negócio. E a Bíblia nos ensina que o justo viverá pela fé. Falar isso é muito fácil, né? Mas viver isso não é fácil. Então, assim, o ser humano, Deus criou ele com sentimentos, com emoções, apto a ter fé. Não é à toa que na Bíblia tem escrito 4 vezes que o justo viverá pela fé. Então eu agarrava essas promessas de Deus no meu coração, que eu não vou viver pelo que eu estou sentindo, mas vou viver pela minha fé. Então foram vários sentimentos que bateu no coração, sentimento querendo me desesperar, de tristeza, de dor, mas eu lembrava do sonho, lembrava daquilo que Deus falou, e o meu coração ele ficava sossegado. Os médicos estavam considerando a Catarina já um estado de óbito. Para a glória de Deus, graças a Deus, ela está bem. O que eu deixo aqui com vocês é isso, é que a fé começa naquilo que Deus fala, porque o que Deus fala é a verdade. E para a glória de Deus, a Catarina está aqui com a gente hoje. Eu louvo ao Senhor, eu agradeço a Deus por isso. Futuramente acredito, a minha esposa aqui tem chamado para participar de alguns vídeos. Eu vou estar participando de mais vídeos com ela também no canal dela. E aqui eu deixo essa mensagem, esse resumo dessa nossa história. Que Deus abençoe sua vida, que Deus fortaleça seu coração, que Deus possa nos abençoar, todo mundo que é pai, que é mãe, que Jesus abençoe a sua vida, porque realmente não é fácil a gente ver um filho adoentado, um filho passando uma situação dessa, mas também vamos lembrar, eu falo isso para todos os cristãos, vamos lembrar de uma coisa, nós pregamos muito sobre o nosso Isaac,
E eu vejo que a gente, no momento em que se Deus tocar no nosso filho, a gente pode perder as estruturas, mas precisamos lembrar da palavra dele, que a palavra dele nos assegura de todas as coisas. Que Jesus abençoe sua vida, que Deus fortaleça seu coração. Até a próxima, se Deus quiser. Hoje a Catarina tem 1 ano e 11 meses. 1 ano e 11 meses de muita alegria para todos nós. É maravilhoso poder ver esse grande milagre todos os dias, que é a minha filha Catarina. De poder ver minha filha brincando, correndo, se divertindo, de ter o nosso momento juntas, o nosso piquenique, de poder ver minha filha dando aquela gargalhada. Os sons que sejam mais parecidos, vou pegar essa cabeça. Os sons externos, porque são um pouquinho mais parecidos. E você que gostou desse vídeo, compartilhe, dê muitos likes e não se esqueçam de ativar o sininho de notificação para você receber todos os vídeos. E ainda terá muitos vídeos que irá cada vez mais aumentar a sua fé. Porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1:17.